Na noite desta segunda-feira, 17 de agosto, uma mulher de 98 anos fechou os olhos pela última vez. Essa mulher se chamava Laurinda de Jesus Cardoso Baleroni, mas o Brasil aprendeu a chamá-la de Laura Cardoso. Você com certeza já chorou, já se emocionou ou já odiou uma vilã interpretada por ela. Foram mais de 70 anos de carreira, mais de 60 novelas, 5 prêmios da APCA, um Oscarito em Gramado e uma Ordem do Mérito Cultural entregue pelo próprio presidente da República. Mas antes de tudo isso, antes da Dona Isaura de Mulheres de Areia, antes da Dona Guiomar de A Viagem, antes de virar sinônimo de televisão brasileira, Laura Cardoso passou por grandes provações em sua vida. Perdeu o marido cedo demais e precisou driblar sozinha décadas de preconceito só por ser uma mulher que queria representar. Laurinda nasceu em 13 de setembro de 1927 em São Paulo. Filha de imigrantes portugueses, cresceu no Bexiga, bairro tradicional da capital paulista. O pai era comerciante e gostava de teatro. Foi ele quem abriu a primeira porta. A mãe, no entanto, resistiu. Nos anos 40, mulher que subia num palco ou aparecia num estúdio de rádio carregava quase sempre um estigma. Era vista com desconfiança, associada a tal mundo considerado impróprio para moça de família. Laura teve que convencer a própria mãe de que representar não era uma vergonha, era um chamado. Aos 15 anos, Laura fez um teste e entrou para o elenco da extinta Rádio Cosmos em São Paulo. Depois passaram pela sua vida a Rádio Cultura e a Rádio Tupi, onde ela viveu radionovelas inteiras só com a voz, sem estúdio de TV, sem regravação, quase sempre ao vivo, e qualquer erro ficava para sempre gravado na memória de quem ouvia. Foi ali na Rádio Tupi que Laura conheceu o ator Fernando Baleroni. Os dois se casaram em 1949, e é aqui que a história de Laura Cardoso deixa de ser só uma história de carreira e começa a ser também uma história de família e de dor. Fernando e Laura tiveram 3 filhos, Fátima, Fernanda e José. E é sobre José que muita gente nunca ouviu falar, porque Laura Cardoso guardou essa dor para si por décadas, longe dos holofotes e das entrevistas de revista. José morreu com apenas 3 dias de vida, vítima de complicações de saúde no período pós-parto, numa época em que a medicina neonatal brasileira era muito mais limitada do que hoje, e em que perder um recém-nascido era uma tragédia silenciada, sem grupo de apoio, sem rede social, sem ninguém para dividir a dor. Laura precisou enterrar o próprio filho ainda jovem, seguir trabalhando e reconstruir a vida em público, sorrindo para plateias que não faziam ideia do que ela carregava por dentro. Décadas depois, Laura finalmente falou sobre isso em público, no documentário especial Tributo, exibido pela TV Globo. Ela disse que aquele vazio nunca se fechou por completo, que era terrível, doloroso e que ela preferia nem tocar no assunto. Em 1952, a televisão brasileira ainda engatinhava, e foi exatamente nesse momento que Laura Cardoso estreou na TV, aos 25 anos, na novela Tribunal do Coração, da TV Tupi. Nas décadas seguintes, Laura circulou entre praticamente todas as emissoras importantes da época: TV Excelsior, Record, TV Cultura, fez radionovelas, teleteatros, minisséries. Trabalhou também como dubladora, e aqui vai uma curiosidade que pouca gente sabe. Ela deu voz em português a Betty, esposa do Barney, no desenho Os Flintstones. Mas o golpe mais duro da vida pessoal de Laura ainda estava por vir. Em 1980, aos 58 anos, ela perdeu o marido, Fernando Baleroni, com quem estava casada havia mais de 30 anos. Viúva, com 2 filhas para criar, Laura fez o que sempre soube fazer. Continuou trabalhando. Foi ao teatro, sua grande paixão, dedicar 2 anos inteiros da carreira. Em 1981, o diretor Daniel Filho convidou Laura Cardoso para integrar o elenco da novela Brilhante, de Gilberto Braga, na TV Globo. 2 anos depois, ela foi efetivamente contratada pela emissora, onde construiria a parte mais lembrada da sua trajetória. A partir daí, Laura Cardoso foi virando um patrimônio da teledramaturgia brasileira. Em 1993, ela viveu Dona Isaura, mãe das gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Glória Pires, no remake de Mulheres de Areia. Ai, Jesus de minha alma! Então aconteceu mais isto? Mais isso? Por quê? A trama foi um fenômeno de audiência e Isaura virou um dos papéis mais lembrados de sua carreira. No ano seguinte, veio outro papel que marcaria a época, Dona Guiomar em A Viagem. A senhora sabe tudo sobre os nossos exames. Os médicos são humanos. Eles podem se enganar.
E aqui, mais uma vez, a vida real e a ficção se cruzaram de um jeito curioso. Durante as gravações, Laura precisou se afastar para passar por uma cirurgia. Ela mesma pediu à autora da novela que a personagem não morresse. O pedido foi atendido, e a ausência dela nas gravações foi explicada dentro da história por meio de uma internação de Guiomar. A lista de trabalhos que vieram depois é impressionante. Em Explode Coração, escrita por Glória Pérez, ela viveu Soraya, matriarca de uma família cigana. Em Chocolate com Pimenta, foi Dona Carmen, avó da protagonista vivida por Mariana Ximenes. Passou por Gabriela, Sol Nascente, Caminho das Índias e O Outro Lado do Paraíso, já com quase 90 anos de idade. Em 2019, aos 91 anos, ela fez sua última participação numa novela atuando em A Dona do Pedaço. Lembro bem de você, Zélia. Muito bem. Eu tenho saudade. Eu tenho saudade. No total, Laura Cardoso participou de mais de 60 novelas ao longo da carreira, um recorde que a colocou oficialmente entre as atrizes mais longevas em atividade na história da televisão brasileira. Também atuou em mais de 20 filmes e recebeu ao longo da vida 5 troféus da Associação Paulista de Críticos de Arte, o prêmio Oscarito do Festival de Gramado e, em 2006, a Ordem do Mérito Cultural, entregue pelo então presidente Lula. A maioria das pessoas se aposenta. Laura Cardoso nunca quis. Já com 95 anos, ela concedeu uma entrevista ao jornal Estadão e disse que ainda não pensava em se despedir da profissão. Gosto de estar com a minha gente. Em um estúdio, nada me cansa. Quero morrer trabalhando, afirmou. E ela quase cumpriu essa promessa à risca. Em fevereiro de 2025, aos 97 anos e já com dificuldade para caminhar, Laura participou do curta-metragem Dona Rosinha. Em setembro de 25, completou 98 anos com uma legenda simples nas redes. Aniversariante do dia, 98 anos de saúde e felicidade. Um mês depois, em outubro, recebeu uma estrela na Calçada da Fama dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, em homenagem à sua trajetória de mais de 7 décadas de televisão. Gravou ainda a mensagem de fim de ano da emissora. Laura Cardoso, ao contrário de quase todo mundo, nunca escondeu o que pensava sobre a própria morte e falava sobre isso com uma leveza impressionante. Em 2014, ela participou do programa Provocações, da TV Cultura, comandado por Antônio Abujanra. Quando ele perguntou sem rodeios como ela gostaria de morrer, Laura respondeu o seguinte: Como é que você gostaria de morrer? De verdade, acho que dormindo. Na segunda-feira, por volta das 23 horas e 20 minutos, Laura Cardoso se foi em sua casa, no bairro do Sumaré, onde morava. Segundo a filha, Fátima Cardoso, tudo aconteceu de forma rápida. Aos 98 anos, Laura morreu. O bisneto da atriz, Fernando Faria, confirmou à revista Quem que a morte foi por causas naturais. Não houve internação de última hora, não houve aparelhos, não houve sofrimento prolongado. Ela morreu dormindo em casa, exatamente como tinha descrito 12 anos antes no programa de Abujanra. A notícia foi anunciada pela própria família, na madrugada de terça-feira, através do perfil oficial da atriz nas redes sociais, com uma mensagem simples: nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso. Laura Cardoso teve uma trajetória de mais de 7 décadas contada dentro das telas que entraram na casa de milhões de brasileiros. E é exatamente esse tipo de história, de bastidor, de superação, de memória da nossa televisão que a gente resgata aqui toda semana no Alvo na TV. E para você, qual foi o papel mais marcante de Laura Cardoso? Comenta aí embaixo pra gente conversar.